Quem aqui hoje trouxe a palavra de Deus? Você trouxe a palavra de Deus? Eu gostaria que você abrisse em Lucas 14, 27. Você que encontrou, Lucas 14, 27. Coloque a Bíblia sobre o seu coração. Se você esqueceu a Bíblia, você vai colocar a mão sobre o seu coração. Nós vamos pedir agora a Deus para que Ele venha falar conosco conforme a vontade dEle. Amém? O que a gente vai louvar aqui possa se cumprir nas nossas vidas em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai amado, meu Pai, que tudo que a gente acabou de louvar agora aqui, Senhor, que seja realidade, Senhor, nas nossas vidas, que se não estava sendo realidade, que a partir de hoje, meu Deus, venha se tornar realidade, que o teu povo, Senhor, possa aprender através da tua palavra, Senhor, a te servir, ó Pai, verdadeiramente. É o que eu te peço, em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Nem Deus. Glória a Deus. Bom, eu queria que você parasse um pouquinho e imaginasse uma cena aqui na cabeça. Imagine aqui um cenário. Imagine, está amarrado em nome de Jesus, é só um cenário para você ver aí o exemplo que a gente quer dizer. Mas imagine que você esteja esperando uma cirurgia bem delicada no cérebro, no seu cérebro. Imagina só. E aí você já fez todos os exames, já fez o acompanhamento com um médico específico que te passou segurança, um médico formado, né, um médico experiente, que já passou, né, por diversas cirurgias bem-sucedidas, e aí você, né, vai ali no dia marcado para o hospital, e quando você chega ali, você vai para a sala de cirurgia, e na hora que você vai operar, vem aqui, de repente, uma enfermeira, e a enfermeira olha para você e ela te dá uma notícia, né? Ela explica que o médico passou muito mal, o doutor passou muito mal e que ele não vai conseguir realizar essa cirurgia, né? Diante disso, para você não perder a oportunidade, né, de estar pronto para ser operado, ela fala que ela vai conseguir uma outra pessoa para poder substituir o doutor e fazer essa cirurgia. Enquanto isso, a outra enfermeira, né, já chegou ali com seus aprendizes, e aí ela explica aos auxiliares ali de enfermagem, né, ela explica o problema, ela fala, olha, o doutor fulano, né, infelizmente passou mal, ele passou muito mal, e agora ele precisa que alguém faça a cirurgia no lugar dele. Alguns de vocês aqui certamente têm um sonho de ser um médico um dia. Alguém aqui não quer, então, substituir o médico hoje? E aí, um aluno levanta a mão e se encaminha para a sala de cirurgia, né? Disposto a abrir a sua cabeça, né? Cortar o seu cérebro. O que você faria? Eu não faria. O que você faria diante dessa situação? Bom, mas vamos acordar do pesadelo? Porque é um pesadelo. Ela não é um pesadelo se imaginar uma coisa desse tipo, né? Meu Deus, uma pessoa despreparada para abrir minha cabeça, tipo, é um pesadelo. Não dá nem para imaginar uma coisa tão absurda, né? Uma pessoa totalmente despreparada fazendo a cirurgia no cérebro de outra pessoa, né? Como? De que forma? Né? Que ideia ridícula, né? E eu fiquei pensando muito nesse exemplo para fazer, né, vocês compreenderem uma lição nessa manhã. Amém, pessoal? Bom, o que parece
absurdamente ridículo, né? Porque é ridículo você falar, meu, ninguém faria uma coisa, né, dessa forma comigo, né? Tipo, o que parece ser ridículo no exemplo do hospital acontece com bastante frequência dentro da igreja, né? Com bastante frequência, em muitas igrejas hoje tem acontecido justamente isso, né? Pessoas despreparadas pregam, ensinam, dão o seu ponto de vista, a sua versão daquilo que superficialmente elas leram, ouviram falar, e aí elas acabam assumindo ali uma responsabilidade, né, pela vida das pessoas sem ter condições de cumprir essa responsabilidade, né? E qual é o resultado disso? O resultado disso é uma geração, né, toda despreparada, né? Da mesma forma ali, né, como é pior do que o resultado de um enfermeiro que não estudou para fazer cirurgia, uma cirurgia, né, que não tem ali preparo para fazer a cirurgia, pior do que esse estrago está acontecendo nas igrejas por aí, né? É pior uma cirurgia cerebral, porque quando uma pessoa está ensinando errado, pregando errado, não tem preparo para isso, ela está fazendo uma cirurgia cerebral espiritualmente em quem ouve, e se aquela pessoa não tiver preparo, ela pode levar os demais à morte. É por isso que a gente está vendo, a cada dia que passa, mais uma geração, né, perdida, uma geração corrompida, né? Porque qualquer pessoa está aí abrindo a Bíblia, falando o que acha, falando sobre a sua opinião, revertendo a verdade naquilo que se encaixa no seu pecado de estimação, naquilo que se encaixa, né? Tentando reverter, pegando versículos às vezes isolados, para reverter, para justificar os seus próprios erros, as suas faltas. E as pessoas estão assim, né? Caminhando, sem discernimento do Espírito Santo. Então, eu fiquei olhando isso e eu falei, puxa vida, se sem preparação, né? Sem as pessoas conhecerem a palavra de fato, elas estão, né, causando aí um surto, né, de uma geração de crentes perdidos, né, que vivem na emoção e não na conversão. Eu fiquei pensando, poxa, você consegue perceber a importância da preparação? Consegue perceber a importância da preparação? Porque o que uma pessoa despreparada pode fazer, ela passa a morte. Porque ela está despreparada. Estou dando esse exemplo, mas se você parar para pensar, tudo, né, o que você pretende fazer na sua vida, você precisa se preocupar em estar o quê? Preparado. Você precisa se preocupar para ser bem feito, né? Porque as pessoas têm feito as coisas sem preparação e vai sair bem feito? Não vai. Né? É preciso ter uma preparação para que as coisas ocorram de forma excelente. Vou dar um exemplo muito lógico. Hoje, teoricamente, seria dia do Pentecostes. Só que o que aconteceu? Eu fiquei doente essa semana e eu fiquei impossibilitada de preparar algo à altura que Deus merece, uma festa, né, que simboliza algo tão grande. E aí o que a gente fez? A gente decidiu, né, mudar para domingo que vem, já que a semana foi semana em hospital, eu muito mal, não consegui organizar louvor, organizar as coisas. Eu não simplesmente falei, vem aqui, nós vamos fazer de qualquer forma. Nunca seria de qualquer forma, né? Porque a gente faz com todo o coração. Mas quando você tem aquele desejo de se preparar sempre, você sempre quer o quê? Dar o melhor que você pode. E aí eu pensei, né? Bom, a primeira vez que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos ali, depois da promessa, né? Foram ali esses dias após a Páscoa, né? 50 dias após a Páscoa, né? Mas, tecnicamente, o dia em que o Espírito Santo precisa estar nas nossas
de que a presença de Deus precisa estar na nossa vida. Você sabe qual é o dia? Todos os dias. Vocês estão bons, hein? Olha aqui, ó, está até anotado aqui para ninguém esquecer. Todo dia. Todos os dias. Precisa ser o dia em que você tem a presença de Deus. Todos os dias. Né? Precisa ser esse dia. Os discípulos receberam ali o Espírito Santo, né, num determinado dia, mas todos os dias eles precisavam ali, após aquilo, após aquele momento, aquela descida, após aquilo, todos os dias eles precisavam buscar a Deus, estar ali envolvido com Deus, para eles poderem fazer de forma excelente aquilo que eles foram chamados para fazer. Amém, pessoal? É assim, não é? Só que aí eu te pergunto, por que então, já que o Espírito Santo tem que estar nas nossas vidas, no nosso coração, nós precisamos sentir a presença de Deus todos os dias, por que então muitas pessoas, e talvez essa muitas pessoas seja você, então porque talvez você, sobre a sua vida, você só sente a presença de Deus em determinados dias e não sente em outros dias. Porque existem vezes, né, em que você sente a presença de Deus fortemente, e porque tem vezes que você fecha os seus olhos, mas você não consegue sentir, né, a presença de Deus de fato. Você sabe qual é a resposta? Tudo depende do preparo. Tudo depende do preparo. Gente, é como todos os outros aspectos físicos, né? Como todos os outros aspectos físicos, né? A preparação ela é importante, não importa o que você está fazendo. Então, eu penso aqui, se eu tenho uma prova da minha escola, dia tal, se eu chegar até o dia dessa prova sem ter estudado, sem ter repassado o que eu aprendi, repassado, refeito, eu vou ser bem sucedida nessa prova? Não, vai dar errado para mim. Se eu chegar ali de última hora, me preparar de qualquer forma, vai funcionar? O preparo é algo consciente. Você tem que entender, eu tenho uma responsabilidade legal. Eu vou ter que me preparar até esse dia, eu vou ter que fazer, eu vou ter que estudar. Se você se prepara para a prova, se você estuda, lê, relê, você faz perguntas possíveis que possa cair na prova, e perguntas possíveis, né, para você mesmo, o que acontece? Você tem tudo para dar certo, né? Quando você faz as coisas certas, né, na direção de Deus, tem tudo para dar certo. Uma direção, um teste de direção, por exemplo. Você vai tirar a carta, quem já tirou a carta? Quem já tirou a carteira de motorista? Quem vai tirar em nome de Jesus? Então vamos lá, quem já tirou, compreende que não é só chegar no dia marcado. Você não vai lá e paga uma prova, você chega no dia marcado, senta, faz. Não. Existe um preparo. Você passa por aulas, ali o professor vai fazer o quê? Ensinar, vai falar, né? Vai dar as dicas, vai mostrar cada ponto. Você vai aprender. Isso é um preparo. Você vai se preparar, perguntar as suas dúvidas, treinar, para que possa chegar na hora e dar tudo certo. Se você não presta atenção, se você falta em todas as aulas de direção, se você acha que simplesmente, não, eu já sei. Pessoas que, o meu primo, ele tem uma autoescola, ele falou assim, sabe quais as pessoas que mais repetem? As que dirigem antes de entrar na autoescola. É inevitável, elas sempre repetem. As que dirigem, não tinha que ser ao contrário, aquelas que nunca pegaram o volante na mão, essas tinham que ter a maior dificuldade, não aquelas que já dirigem sem carta, para depois tirar a carta. Ele falou, aprende tudo do jeito errado. Como uma pessoa que não é preparada para aquilo, mas quer fazer aquilo
Hoje eu vou trabalhar e eu quero que o meu dia seja maravilhoso. Não importa o que acontecer, não vai estragar meu dia. Olha, Deus, esteja comigo aqui, ó, na direção, cuidando de tudo. Mandar mensagem para a sua mente de que, olha, vai ser bom, vai dar certo, vai ser uma bênção, você vai se dedicar. Se você não se preparar, você chega assim, ó, no sono, canseira, no seu trabalho, de qualquer jeito, cansado, frustrado, as coisas não dão certo, qualquer coisa que acontece tira a sua paz. É assim que acontece. Tudo na vida você precisa se preparar. Tudo na vida exige preparo para ter a vitória. Mas então, por que espiritualmente falando, a gente sempre pensa que pode ser diferente? Pode ser de qualquer jeito. Você pode simplesmente levantar de manhã e aí colocar sua roupa e vir para a igreja. Só. E aí você vai, você chega aqui, você senta, ouve a palavra, levanta a hora, volta, sai. E só. Por que você acha que na vida espiritual não exige preparo? Exige, não pode ser diferente. E aí, a questão do preparo é tão forte que para servir a Deus a gente precisa tomar a decisão de estarmos preparados. Eu queria que você abrisse aí em Lucas 14, 27, que a palavra fala assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ah, pastora, mas se preparar para fazer as coisas para Deus, estar sempre pensando nas coisas de Deus, se dedicando, sempre lá, em todos os lugares, pensando o que eu posso fazer para melhorar na obra, o que eu posso fazer para melhorar com as crianças, dar ideia, estar aqui na fé, isso dá trabalho. Talvez seja a cruz que Deus quer que você leve. Dá trabalho? Dá. Mas tudo na vida dá o quê? Trabalho. Coisas dignas que te levam à vitória dá trabalho. O que não dá trabalho não é digno. O que não dá trabalho não é digno. Porque coisas dignas dão trabalho. Mas você identifica que tudo na vida você tem que trabalhar para conquistar, trabalhar para crescer, mas para Deus, para a sua vida espiritual, para o seu ministério, você acha que você não tem que fazer? Nada. Mas a palavra de Deus é muito clara. Por que eu falei que o preparo, pode ser uma cruz? Porque logo na continuidade ele fala: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Olha só. Qual que vai ali construir uma torre que antes de construir não faz um preparo? Se organiza para saber se vai dar para acabar, não vai dar para acabar. Ele fala, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele. Olha só. Isso é muito forte, não é ou não é? Dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Olha como prepara é importante. Porque se você não se preparar espiritualmente, logo você cai no mar. E aí as pessoas que te viram evangelizando, vindo para a igreja, fazendo as coisas certas, e que olhou para você e falou: será que ele vai permanecer? Quando vê que você caiu, fala assim: sabia que ele vai permanecer. E não permaneceu porque você não se preparou para permanecer. Porque você não se esforçou para fazer o que é preciso para se manter na fé. Está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Está conseguindo
pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? Aí perguntando. De outra maneira, né? Estando o outro ainda longe, manda embaixadores de paz, né? Manda embaixadores, né? Pedindo paz, quer dizer. O que ele está dizendo? Tudo é necessário preparar. Não é assim, não, a guerra rolou lá para você acontecer. Não, mas deixa eu pensar. Eu consigo lutar dessa forma? Ou eu vou ter que fazer de outra forma? Como que eu vou fazer? Tudo precisa ser o quê? Pensado. A vida exige preparo. A vida exige preparo. Se você não se preparar. E aí nos outros versículos daqui para frente, né? Você vê que o Senhor Jesus, ele chega ali a afirmar que aquele que não fizer tais coisas não pode ser um discípulo dele. Ou seja, a decisão é toda sua de se preparar para a versão que Deus sonhou, a sua versão, né? Sua melhor versão, que é a versão que Deus sonhou que você fosse. Deus sonhou com uma versão de você, mas a decisão de se preparar para se tornar esta melhor versão que Deus sonhou é toda sua. É toda sua. Você vai ter que se preparar, se esforçar, buscar, fazer sempre o seu melhor, espiritualmente falando, para que a versão que Deus sonhou sobre você, a sua melhor versão, se cumpra, para que a sua melhor versão exista. Se você não estiver disposto a se preparar, você nem pode ser um discípulo dele. Porque você precisa entender que ao ser discípulo, você tem que estar disposto a levar a sua cruz. Levar a sua cruz, você sabe que a cruz são as responsabilidades. O preparo, o bom testemunho, são as coisas que você precisa estar disposto a carregar para que você venha chegar até o céu. São coisas, né? A sua cruz, elas são coisas ali que você precisa levar na sua caminhada inteira aqui na terra, para que você possa chegar no céu. Você consegue entender, irmã? E Jesus, ele enfatizou, né, a necessidade da preparação para sermos bem-sucedidos na vida toda, ali, em todo lugar. Você começa a perceber várias parábolas, por exemplo, né, de Jesus ensina a importância da preparação. E talvez a mais conhecida, né, delas seja das 10 virgens, né, que esperavam o noivo para as bodas. Você se lembra? A obreira Bianca falou há pouco tempo, né, sobre isso, né, lá em Mateus, que a gente acompanhou, né? E aí, o que você vê ali? Elas esperavam todas as 10 noivas, esperavam ali o noivo para as bodas, mas existia uma diferença, né? As moças insensatas, que a Bíblia diz, o termo insensato, né? Essas burras, essas necias aí, são justamente aquelas que não se prepararam o suficiente. Ah, mas elas se prepararam, elas tinham azeite, elas estavam lá, elas até se prepararam, mas não foi o quê? O suficiente. E isso faz toda a diferença. Não adianta você só se preparar, precisa se preparar o suficiente. Lembra que bater o olho um dia antes da prova, para você fazer a prova, pode parecer na sua cabeça uma preparação, mas não é o suficiente.
Agora eu vou falar uma coisa para você, meu amado. Você se levantar e vir para a igreja, na sua cabeça pode ser que você fez tudo o que você poderia fazer. E se eu te falar que não é o suficiente? Se eu te falar que você precisa se preparar mais, não é o suficiente você se levantar e vir para a igreja. Talvez na sua cabeça seja como na cabeça das 5 noivas ali, que depois ficaram como as viúvas, né? Essas noivas aí acabaram não entrando ali na boda, né? Porque elas não estavam preparadas. E aí eu fiquei pensando, elas não entraram nas bodas, mas as preparadas, elas foram chamadas, né, na Bíblia de prudentes. Lembra? Que ele fala, né? 5 eram necias, né? 5 eram insensatas, algumas Bíblias dizem, algumas tradições. E essas outras 5, elas foram o quê? Prudentes, né? Espertas, inteligentes. É muito engraçado que essas daí, né, que foram chamadas de prudentes, né, foram aquelas que se prepararam de verdade. Não só fingiram uma preparação. Bota o azeite e vamos, se der, Deus, se não der, tudo bem. Não. Essas 5 prudentes, elas acumularam azeite para poder ir, se equiparam ali para esperar o tempo necessário, sem que elas tivessem nenhum tipo de problema. Elas se dedicaram, se organizaram, se prepararam para as bodas. E essa palavra, né, ela quer dizer o quê? Fala sobre a salvação. E sobre a salvação, ela está falando sobre a igreja. Porque as 10 virgens representam a igreja. Ele não está falando aqui que as prudentes são a igreja e as nécias são as do mundo. Não, porque as pessoas do mundo não são noivas de Cristo. Essas 10 eram a igreja, eram as noivas, eram a igreja. É como nós aqui, as pessoas que fazem parte da igreja, que existe uma promessa de serem o quê? Noivas de Cristo, de estarem nas bodas, que é na salvação, na glória, na eternidade com Cristo. Só que dessas, metade ficou. Isso não te assusta? Não te assusta pensar, bem, eu estou dentro da igreja e só uma parte de nós vai para o céu. Você chegou a pensar? Dá uma olhadinha ao seu redor assim, disfarçadamente. É para você olhar pela sua vida, mas eu quero que você entenda uma lição. Olha ao seu redor. Dá uma olhadinha aí ao seu redor. Me dói. Me dói pensar que uma parte das pessoas que estão aqui podem não estar na glória com o Senhor. Pessoas que estão aqui ouvindo a mesma palavra, aqui com as mesmas chances. Se não abrirem o seu coração verdadeiramente, começarem a se preparar a partir de agora para o corpo de Cristo, podem, naquele dia, no primeiro dia, não estar, porque não se prepararam. Não te dói? E você? Você olhou ao redor. Agora vamos olhar para você. E você? Você está preparado o suficiente para ser quem vai estar nas bodas com o Senhor? Noivo de Cristo. Ou você é a noiva? É a noiva porque está na igreja, existe uma promessa, conheceu a palavra, é a noiva. Mas não está preparada
lugar que deve estar. Vamos pensar numa noiva de verdade. Você está numa noiva de verdade? Quem está numa noiva de verdade? Uma noiva de verdade tem uma preparação. Ela se arruma. Desde tudo mais simples, né? As pessoas às vezes que não têm tanta condição, mas ela se maquia, ela põe uma boa roupa para poder casar. Até as pessoas, né, mais puxosas, que se preparam mais, né? Até mesmo, porque tudo é questão de preparação, né? Até sonhos, até grandes viagens, né? Grandes festas, tudo é questão de preparação. Eu já vi pessoas que tinham condições menores, mas com preparação se tornaram muito maiores. Mas voltando aqui no exemplo da noiva, você já viu uma noiva em traje de pijama, com a barra escorrida aqui, ó, descalço? Você já viu? Alguém já viu? Não importa o tamanho do casamento, o local do casamento. Não importa se é dentro da igreja, se é no super salão de festa, se é no sítio, se é no cartório. Você já viu uma noiva chegando da balada, cabelo assim, ó, parecendo que não penteia 18 dias? Você já viu? Você nunca viu? E eu. Existe uma razão. Da mesma forma como uma noiva, fisicamente, ela quer se preparar para aquele momento. Dentro do melhor que ela pode fazer, ela vai se preparar. Se arrumar, arruma o cabelo, passa maquiagem, põe uma roupa, toma um banho, está cheirosa e vai. Não é assim? Da mesma forma, a gente precisa compreender a preparação necessária para que você possa estar no centro da vontade de Deus. Você precisa viver aqui, ó, estando no centro da vontade de Deus, para que você lá possa estar com Deus. E eu não compreendo a falta de interesse das pessoas, sabe, em se preparar, porque isso realmente pode impedi-las de acessar o céu. Pode impedir. E é por isso que às vezes você sente a presença de Deus, porque às vezes seu coração está preparado, você orou mais naquela semana, você fez alguma coisa diferente, e às vezes você vem, você só fecha seus olhos, você até ora, faz sua parte, mas é uma coisa tão... Não é? A presença, uma coisa superficial, uma coisa rasa. Não é um mergulho no Espírito, é um olhar nos dedos. Sabe como que é? A gente precisa tomar muito cuidado. E falando sobre isso, eu quero dizer para você, né, como ser uma pessoa preparada. Você quer saber como ser uma pessoa preparada? Quem quer ser uma pessoa preparada? Quer saber como ser? O segredo é copiar os passos de Jesus. Preste atenção. Se você quer ser uma pessoa preparada do jeito certo, de uma forma suficiente, você precisa copiar os passos de Jesus. Pensa assim, o que Jesus faria em meu lugar? Ou quais decisões Jesus tomaria em meus passos? Em meus passos, né? Quais atitudes o Senhor Jesus tomaria? A atitude faria Deus se alegrar ou se envergonhar? São coisas que você precisa pensar. Se eu tomar tal atitude, Jesus vai se alegrar ou ele vai ficar com vergonha? Ou eu vou estar envergonhando a ele? Para pensar. Além das parábolas, né? Jesus ele ensinou sobre a preparação na prática. Na prática.
Jesus ele fazia discípulo por onde ele passava, todo mundo já sabe disso, né? Mas ele tinha ali um time principal, era o time dos 12, né? Aqueles 12 discípulos, né? Que mais estavam com ele, né? Estava com ele ali em toda parte, né? Que acompanhavam constantemente ele vendo os milagres, vendo as atitudes de Jesus, vendo o que era aceitável e o que não era aceitável. E aí, quando a gente olha esses discípulos, né, a gente vê que eles aprenderam, sabe, com Jesus, né? Porque quando Judas precisou ser substituído, quando Judas, né, precisou ali ser substituído, né, desse time aí de liderança, né? Então eles tiveram que escolher, né, entre os homens que acompanhavam Jesus. Eles foram escolher alguém e eles não pegaram qualquer pessoa. Deixa eu ver quem é que vai ser. Vamos pensar, qualquer pessoa que pode ser. Qualquer pessoa que pode ser o discípulo. Não. Eles fizeram questão de escolher entre homens que costumavam acompanhar sempre Jesus durante o ministério dele, né? Porque para tomar esse lugar não podia estar despreparado. Se com toda a preparação que Jesus dava, Judas fez o que fez, imagina sem preparo. Eu sei que no final sempre é escolha, né? Mas você tem que fazer de tudo para fazer as coisas certas, sabe? E aí, quando eu estava lendo aqui a palavra, lá em Atos 21, 22, diz assim, ó, quando eles vão escolher, né? É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido lá em cima, acima, né? Acima. Um destes se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Era necessário ali que a pessoa preparada para entrar naquele lugar tivesse um preparo. E os discípulos escolheram isso baseados naquilo que eles conheciam sobre Jesus. Eles conviveram sobre Jesus, os 12, né? Conviviam mais próximo a Jesus. Então, baseado nisso, nessa convivência, em saber o que era critério para Jesus, eles falaram, ó, nós vamos escolher desta forma. Quer dizer, na prática, né? Na prática. E Deus está falando tudo isso para te ensinar como que você precisa se preparar. Amém, pessoal? Leia a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia. Isso é uma falta grande. As pessoas têm preguiça de ler a Bíblia. E por que ler a Bíblia? Se você não conhecer os passos de Jesus, como que você vai poder comparar os passos de Jesus ao que? Seus atos, seus passos. Eu dei um segredo. Qual é o segredo? Preparação. Viva os passos de Jesus. Se prepare, né? E siga os passos de Jesus. Esse é o segredo da preparação. Seguir os passos de Jesus. Mas se você não ler a Bíblia, aí eu te pergunto, como você vai identificar quais atitudes Jesus faria sem conhecer? Não vai muito longe. Quando você conhece alguém, quem é que conhece alguém que fala assim, não, fulano jamais falaria isso, fulano jamais faria tal coisa? Tem alguém aqui que conhece alguém a ponto de você olhar e falar assim, não, aquela pessoa jamais faria tal coisa? Você conhece alguém assim que tem um caráter desse? Por que você afirma isso? Porque você conhece. Você pode afirmar isso de uma pessoa que não conhece? Se você afirmar, você vai queimar as suas mãos. Não é assim? Queimei minhas mãos. Quantas vezes a gente queima as nossas mãos? Porque não conhecemos as pessoas o suficiente. Mas quando você conhece uma pessoa o suficiente de forma próxima, você é capaz de dizer, essa pessoa seria capaz de fazer isso. Essa pessoa não seria capaz de fazer isso. Você consegue olhar para a pessoa e identificar
ver. Essa pessoa nada a ver, ela vai na igreja. Diferente. É ou não é? De longe você se identifica? Não. E de perto? Sim. E por isso que uma coisa puxa a outra. Olha só. Você, para estar, envolvido com a presença de Deus, você precisa estar sempre se esforçando, preparado. Para você estar preparado, você precisa seguir os passos de Jesus. Para você seguir os passos de Jesus, você precisa ler a Bíblia. E vendo as atitudes dele, as atitudes de Jesus, que você leu, releu, leu de novo, porque não é superficial. Você precisa conhecer. As atitudes que você conhece se tornam a bússola que vai te guiar nos seus passos. Como que você vai seguir os passos de Jesus se você não sabe o que ele fez? Se você não sabe qual a opinião dele a respeito? Você só vai fazer besteira. Você só vai fazer coisas seguindo do seu ego. Você só vai fazer as coisas para agradar a sua carne, você mesmo. Ainda colocando o nome de Deus. Deus, me ajude. Não vai ajudar. Simples assim. Deus só vai ajudar aquele que verdadeiramente estiver nele. Não adianta você estar fora de Deus e achar que Deus está na conversa. Se Deus já estiver longe, porque você está longe, você acha que Deus está na conversa. Para pensar, irmã. A gente precisa se preparar. Então, além de ler a Bíblia, eu preciso orar mais. Orar pelas minhas necessidades, pelas minhas faltas, pelas minhas limitações, orar pedindo ajuda, orar para agradecer pelas vitórias que Deus me dá, orar pelos meus irmãos, interceder. Eu nunca me esqueço de Jó. Como a sorte de Jó mudou quando ele passou a orar por quem? Pelos seus amigos. Enquanto você também só pensa em você nada se parece com Jesus, porque Jesus só pensava nele, vamos combinar, né? Ele estava no trono, não na cruz. Então, para ele tomar a decisão de deixar o trono e vir aqui, é porque ele não pensou só nele. Então já começa daí. Você pensa só em você, algo de errado não está certo, não, amado. É aí. Porque isso não pode acontecer. Orar mais, jejuar, se predispor para fazer a obra. Como que você quer louvar a Deus no céu? Quem quer louvar a Deus no céu com alegria? Levanta a mão. Quem quer, gente? Quer não? Eu quero muito, hein? O pessoal está sentindo. Quem quer? Eu quero, Senhor, louvar a Deus. Amém. Mas você tem que fazer isso aqui, ó. Antes de você fazer lá. Aqui você precisa se preparar. Louve. Se esforce. Quem quer servir a Deus pessoalmente? Quem quer? Quem quer servir o Rei dos Reis pessoalmente? E aqui? Por que você não serve? Você quer servir lá? Pessoalmente. Mas aqui, enquanto você está aqui, você não serve. Está errado. A gente precisa olhar, parar e falar, opa, alguma coisa está errada. Se eu não orar, me preparar, se eu manter se eu não manter os meus dias em espírito, como eu quero chegar na igreja e achar que eu vou sentir a presença de Deus? Eu toda atribulada. Pessoal, toda atribulada. Você precisa lutar. Eu sei que vai ter dias mais difíceis, tem dias que são maus, cada dia não cabe ser mal. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil viver nessa terra. A gente tem problemas. Vai ter dias melhores, vai ter dias mais difíceis. Mas tem gente que segue a dificuldade como um padrão, sabe? Não é uma pessoa que aconteceu uma situação e ali ela se estressou, sabe, se atribulou, mas logo ela pediu ajuda ao Senhor, se levantou. Não é isso. Existem pessoas que vivem atribuladas. Elas vivem distantes, vivem na frieza. Elas são incapazes de sentir Deus quando elas oram. Então são só palavras que saem da boca ou do coração dela, ali, tipo, do coração não, é da mente mesmo.
Deus ou não. É o seu preparo. O que a gente faz aqui, como igreja, é impulsionar, influenciar vocês a tomar a decisão certa, é impulsionar na oração, vocês a orarem, ensinar, envolver, né, na nossa oração, aqui quando as pastoras estão orando, envolver vocês. Mas o que vai definir se você vai sentir a presença de Deus ou não, é só o seu preparo. Se você está lendo a Bíblia, se você está jejuando, se você está se mantendo em espírito durante os seus dias, se você tem vigiado com o que você assiste, o que você vê lá fora, as pessoas que você anda, no seu dia a dia. Porque se você não tomar a decisão de fazer o que precisa ser feito, você vai estar sempre na sua vida instável. Essa semana nós vamos ter aqui uma lista de preparo. Vou colocar no grupo da igreja. Uma lista de preparo para o dia da nossa festa, que vai ser no domingo que vem. Mas se você não compreender que você precisa estar constante, em constante preparo, não vai funcionar. Só vai sentir lá e depois você vai esperar o quê? Mais um ano para você sentir a presença de Deus? Para pensar. Você vai ter que aprender a viver em constante preparo. Se preparar. Amém? Para que o seu ministério prospere. Entenda que você precisa de uma vez por todas entender a importância da preparação. Precisa compreender isso. Você precisa entender, né, a importância. Porque quando a gente se entrega a Deus, a gente assume uma fé. E quando a gente assume essa fé, a gente fala que nós temos um compromisso de sermos fiéis a Ele, de obedecermos a Ele. Não é isso? Quando a gente se entrega a Deus, né? Quando a gente se converte, não é esse o compromisso que a gente faz, né? Cumprir a obrigação, né, que Ele nos deu, né? Obedecer a Ele, né, em tudo que Ele tem ordenado. Paulo, ele disse a Timóteo, quando ele ainda era jovem, né, novo ali no seu ministério, ainda um jovem, né, mas ele disse o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. E aí tem gente que fala assim: bom, essa palavra não é para mim, porque aqui ele está falando com os obreiros. Então você não compreendeu de novo? Vamos ler novamente. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Aí ele vai dar um exemplo. Como um obreiro qualquer. É isso que ele está falando? Não. Você tem que se apresentar a Deus aprovado. Isso é preparação. Como que você deve ser? Seguindo o exemplo dos bons obreiros. Obreiro que não tem do que se envergonhar. Olha como a palavra vai abrindo assim. Você vai olhar os obreiros que não tem do que se envergonhar. Se você é um obreiro ou líder que tem do que se envergonhar, você precisa mudar a sua vida. Precisa escolher fazer as coisas certas, porque Deus te chamou para isso, para ser preparado. Não para ficar vivendo de forma despreparada. Razão pelo qual as pessoas vão olhar e vão falar: esse obreiro é mole. Vergonha para você. Que é um obreiro, um líder. Então, olha só. A ideia de que a gente precisa estar aprovado não é para os obreiros, é para todas as pessoas. E, obviamente, para você ser obreiro, você precisa estar aprovado. Se você não estiver aprovado, se você não estiver fazendo as coisas certas, tem algo de errado. Você precisa consertar isso hoje.
os dias, eu oro a Deus e falo, Deus, me ensina a ser uma pastora melhor que ontem. E no outro dia eu oro e falo, Senhor, me ensina a ser uma pastora melhor que ontem. Ninguém é bom o suficiente, mas a sua meta é ser melhor a cada dia. Essa é a sua meta. Se você não estiver disposto a ser melhor a cada dia, dando as desculpinhas de que, é corrido para mim, não sei ainda direito, aí você vai estragar tudo. Então, você precisa decidir. Você precisa escolher fazer as coisas certas. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como se deve ser. Aquele que é obreiro deve ser dessa forma. Você que deseja ser obreiro tem que agir dessa forma. Não ter do que se envergonhar. E quando que você não tem do que se envergonhar? Manejando bem a palavra de Deus. Lendo a Bíblia, você não vai ter do que se envergonhar. Porque você vai manejar a palavra de Deus. E não só em conhecer, porque eu conheço muita gente que conhece a letra de capa a capa, mas em viver acima de tudo. Amém, pessoal? Amém. Então, nós vamos neste momento fazer uma oração, e eu quis falar sobre o preparo, porque o preparo é muito importante. Se você não estiver disposto a se preparar, da mesma forma que eu falei com as meninas, não, realmente, ia ficar muito em cima da hora, muito corrido, muito de qualquer forma. Não, vamos nos preparar. O Espírito Santo já está entre nós. Ele não desce uma vez por ano. É só uma festa ali, né, que traz a nossa memória, aquele momento, né, e nos relembra, né, sempre, está sempre ali nos relembrando. Mas o Espírito Santo já está entre nós, precisamos que ele desça exatamente nesse dia. Já aconteceu a descida. De lá para cá ele tem estado conosco. E ele vai estar no coração de todo aquele que quiser que ele esteja. Amém? Só que nós vamos fazer de forma especial. Vai ter o louvor, vai criar, vai fazer. E é assim que a gente tem que ser. Tudo que vier na sua mão, seja um trabalho muito escola. Você pode fazer uma escrita lá da professora, ou fazer algo que vai surpreender a sua professora. Se você aprender a fazer as coisas bem feitas, com preparo, até nas coisas mais simples, vocês vão crescer, né, a cada dia, na vida de vocês, no trabalho de vocês, e vão vencer. Na fé, vai vencer, porque se a pessoa faz o melhor para o homem, você acha que ela não vai fazer o melhor para Deus? Ainda mais para Deus, né? Então, que seja um padrão da nossa vida o preparo. Amém, pessoal?